Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na semana de 6 a 10 de setembro nós iremos trabalhar o objeto de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas. Essa é uma habilidade que vai encerrar o terceiro bimestre, porque depois dessa semana a gente vai ter mais 3 semanas onde a gente vai trabalhar atividades semanais que serão revisão para a prova, avaliação bimestral e avaliação de recuperação. Então essa é a última habilidade antes das semanas que envolvem a avaliação, seja revisão, seja avaliação ou seja recuperação. Tá? Então vamos botar em ordem tudo que tiver atrasado, principalmente para poder estudar e ficar somente com as atividades de revisão, recuperação e avaliação nas últimas 3 semanas, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar dessa habilidade então, que vocês vão fazer do dia 6 ao dia 10 de setembro, entregando até o dia 13, segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Sequências recursivas e não recursivas. Vamos lá. O que é uma sequência recursiva, gente? Falando em sequência, quando a gente fala em sequências, a gente imagina algo que seja um após o outro. Sejam números, na matemática a gente trabalha sequências de números, pode ser sequências de letras, sequências de figuras, tá? Qualquer sequências de palavras, enfim. Nós vamos trabalhar mais aqui na matemática, sequências de números e sequências de figuras, ok? Então vamos lá, mas a gente precisa saber o que é uma sequência recursiva e quando ela não é recursiva. Sequência recursiva. Uma sequência é recursiva ou recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função dos termos antecessores, ou seja, dos valores anteriores. Então, por exemplo, 5, 9, 13, 17 é uma sequência recursiva. Por que ela é recursiva? Se a gente reparar, começamos no 5. Para a gente encontrar o 9, tem 4 de diferença entre eles. Do 9 para o 13, tem 4 de diferença. Do 13 para o 17, também tem 4. A diferença entre eles é 4. Ou seja, para eu achar o 9, basta que eu imagine o 5 somado com 4. 5 mais 4 dá 9. Para eu achar o 13, é o 9 mais 4, que dá 13. Para eu achar o 17, é o 13 mais 4. E para eu achar o próximo, é o 17 mais 4, que vai dar 21. E para achar o próximo depois do 21? 21 mais 4, que vai dar 25. E assim por diante. Ou seja, é uma sequência recursiva porque eu precisei adicionar o 4 ao número anterior ao que eu quero achar. Então, para eu achar o 17, eu somei 4 no 13, no seu anterior. Para eu achar esse 13, eu somei 4 no anterior, que era 9. Para eu achar esse 9, eu somei 4 no anterior, que era 5. Então, sequência recursiva, ela recorre. Ela recorrer é precisar. Então, ela necessita de um termo anterior para somar alguma coisa, tirar alguma coisa, tá bom? Acrescentar, subtrair alguma coisa. Então, nessa sequência acima, podemos perceber que o número foi encontrado conforme adicionado 4 ao seu antecessor, ao seu anterior, que foi o que a gente acabou de falar. E quando que ela não é recursiva? As sequências não recursivas são aquelas que não dependem dos anteriores para determinar o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela posição que ele se encontra. Então vamos lá. Aqui, esse exemplo aqui para vocês, ó, sequências não recursivas. Exemplo, 5, 10, 15, 20. Vocês vão falar, professor, está aumentando de 5 em 5. Tá, mas além disso, o que a gente consegue perceber é que são múltiplos de 5. Aqui não são múltiplos de 4, aumenta de 4 em 4, mas eles não estão na tabuada do 4. Aqui não, aumenta de 5 em 5, mas são múltiplos de 5, estão na tabuada do 5. E tem mais uma coisa que faz ela não depender dos anteriores, que é isso aqui. Ó. O número 5 está na primeira posição, o 10 na segunda, o 15 na terceira, o 20 na quarta. Ou seja, 5 vezes 1, que está na primeira posição, 5. 5 vezes 2, segunda posição, 10. E na terceira posição, terceiro lugar é o 15, que é 5 vezes 3. E na quarta, 5 vezes 4, 20. E na quinta, 5 vezes 5, 25. Ou seja, essa sequência ela depende mais da multiplicação da tabuada do 5, do número 5, pela posição que se encontra, do que do seu anterior. Tanto que, se eu quiser achar o 10º número, eu não preciso saber qual é o nono.
basta eu multiplicar 5 vezes 10. Não preciso nem saber qual é o nono. 5 vezes 10, 50. Aqui, ó, deu 50. Se eu quero achar o vigésimo número que aparece aqui, o número que aparece na posição 20, basta eu multiplicar 5 vezes 20, que eu sei que vai dar 100. Eu não preciso saber qual é o número da posição 19, da posição 18, 17, para achar 20. Eu posso achar qualquer uma lá da frente sem achar a sua anterior, ok? Então, quando são múltiplos, tabuadas, que a primeira posição é o múltiplo de 1, a segunda posição é o número vezes 2, a terceira posição é o número vezes 3, isso são múltiplos e não é recursiva então. Recursivas são que dependem do anterior e não da posição em que se encontra. E nesse caso, depende da posição que se encontra, ok? Outros exemplos de sequências recursivas que dependem do anterior. Temos esse caso aqui, que é uma sequência de Fibonacci, é uma sequência conhecida na matemática, que a gente não vai pegar a fundo agora, mas ela diz o seguinte, que ela é muito conhecida e muito aplicada em diversas situações da matemática. O que consiste essa sequência? Ela consiste em obter-se o número através da soma dos seus anteriores. Logo, o próximo termo dessa sequência é o 13. Por quê? Vamos lá. Para eu obter o número, a sequência de Fibonacci ela começa no 1. E eu vou obter o próximo termo somando os anteriores. Os dois anteriores. Como o anterior de 1 aqui, para eu achar esse 1, eu só tenho 1 e nada na frente dele, 1 mais nada é 1. Para eu achar o terceiro, os dois anteriores são 1 e 1. Então eu faço 1 mais 1 dá 2. Para eu achar o próximo, eu pego os dois anteriores. 1 mais 2 dá 3. Para eu achar esse 5, eu pego os dois anteriores e somo. 2 mais 3, 5. Para eu achar esse 8, 3 mais 5, 8. Então, para eu achar o próximo, que falou que é 13 aqui, eu vou pegar 5 mais 8, 13. E depois do 13, quem vem? É o 13 mais o 8, 21. Seria o 21. E assim por diante, tá bom? Outra sequência recursivas agora de imagem. Repare na imagem, nós temos, na primeira a gente tem uma figurinha, um hexágono. Na terceira a gente tem 4 hexágonos. Na quarta, primeira tem uma, segunda tem 4. Na terceira nós temos 7. Na quarta figura nós temos 3, 6, 10. E na quinta teremos quanto? Tá? Então vamos ver aqui. Olhando essa sequência, o padrão que segue entre as imagens é a seguinte. Cada imagem tem 3 hexágonos. Cada imagem possui 3 hexágonos a mais que a anterior, a sua antecessora. Pode-se dizer que o próximo terá 3 hexágonos. Ou seja, se aqui eu tenho 1, a próxima vai ter 3 em cima dela, então vai ficar com 4. Se aqui eu tenho 4, a próxima vai ter 3 em cima dela, 3 a mais. Então vai ter 7. Se aqui eu tenho 7, com 3 a mais, eu acho a próxima que é 10. Se aqui eu tenho 10 com 3 a mais, eu vou achar a próxima que é 13. São 3 hexágonos, ok? Então, é só somando 3 nessa sequência, a próxima vai ter 13. Certo? Vamos aqui agora, ó. Outro exemplo de sequências agora, outros exemplos de sequências não recursivas, que não depende do anterior. Todas as tabuadas, né, gente? A tabuada do 2, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Sequência não recursiva, porque é a tabuada do 2. Começando do 2 vezes 1, 2 vezes 2. Se eu quiser saber 2 vezes 10, eu sei que é 20, sem precisar saber do 2 vezes 9, ok? Mesma coisa a tabuada do 6, os múltiplos do 6. 6, 12, 18, 24. Eu sei que o próximo é 30, porque é 6 vezes 5. Eu sei que o décimo é 60, porque é 6 vezes 10. Não dependo do 6 vezes 9 para saber que o 6 vezes 10 é 60. Então, essas sequências não são recursivas, embora tenha uma lógica entre os números, mas ela não é recursiva. Então, embora exista um padrão, né, que eu falei a lógica, né, embora tenha um padrão, que a primeira é de 2 em 2 e a segunda é de 6 em 6, os números encontrados não dependem do anterior, né? Para eu achar o décimo é 6 vezes 10 aqui, e aqui é 2 vezes 10. Não preciso de saber o 2 vezes 9, o 6 vezes 9, mas sim a posição em qual se encontra, ou seja, 2 vezes 10 é a 10ª posição, 6 vezes 10 é a 10ª posição. Então eu dependo da posição e não do número anterior, tá? E também outra sequência não recursiva, que não é recursiva, são os nossos quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? Essa sequência ela não é recursiva, porque ó, na primeira posição
eu tenho um quadradinho. Por quê? 1 elevado ao quadrado dá 1. Na segunda posição, eu tenho 4 quadradinhos. Por quê? 2 elevado ao quadrado é 4. E na terceira posição, 9 quadradinhos. Porque 3 ao quadrado, elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Ou seja, eu dependo da posição que ele se encontra, elevado ao quadrado. Por isso que são quadrados perfeitos. Um quadradinho, 4 quadradinhos formam outro quadrado maior. 9 quadradinhos eu formo um quadrado maior. 16 quadradinhos eu continuo com um quadradão maior. E assim por diante. Quantos quadradinhos tem a próxima figura dessa sequência? Se a próxima posição é a posição 5, é a quinta posição, basta eu fazer 5 vezes 5 e terá 25 quadradinhos na próxima figura, tá? Então não depende do anterior. Se eu quiser saber quantos quadradinhos vai ter na figura 10, basta eu fazer 10 ao quadrado. Na décima figura, 10 ao quadrado, eu sei que eu vou ter 100 quadradinhos. Então é assim que funciona essa sequência dos quadrados perfeitos, não depende da anterior. Então note que as figuras dessa sequência não dependem da figura anterior, mas sim da posição em que ela se encontra, elevando-se ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado, 1 quadradinho. 2 ao quadrado, 4 quadradinhos. 3 ao quadrado, 9 quadradinhos. 4 ao quadrado, 16 quadradinhos. O próximo, 5 ao quadrado, 25 quadradinhos. Então não depende da anterior, e sim da posição que se encontra. Termo geral de uma sequência recursiva. Professor, o que é o termo geral? O termo geral é a gente ter uma formulazinha para a gente resolver a nossa sequência, tá? Então, a gente sabe que a sequência recursiva depende da anterior, mas a gente pode criar uma lei de formação, que a gente pode chamar de termo geral também. Uma sequência recursiva é determinada por uma lei de formação, pois essa lei determinará como os termos dessa sequência serão calculados. Então, qual é a lei da formação 1, 5, 9, 13 e 17? A lei de formação, eu posso dizer que é o seguinte, ó. O próximo termo que eu vou encontrar é o termo anterior, tá? O termo anterior. O que significa termo N? O termo N significa o termo que eu quero encontrar, tá? Então tá aqui, deixa eu ver como coloquei. Um termo qualquer. Eu quero encontrar o segundo termo, tá? Tn, então aqui vai ser segundo termo. Como que eu faço para encontrar o segundo termo? Eu pego o segundo termo menos eu pego o termo anterior. O que é o termo anterior? É esse termo que eu quero menos 1. Por quê? Vamos supor que eu quero esse 17. Como que eu faço para achar o 17? Eu quero achar o 17. Para eu achar o 17, eu pego o Tn menos 1. O que é o Tn menos 1? Quando eu coloco o menos 1, eu estou tirando 1. Então quer dizer que eu pego o anterior a ele. Então, se eu quero achar o 17, eu pego o anterior, Tn é o atual. Tn menos 1 é o anterior, porque eu estou tirando 1. Tá? Se eu quisesse tirar 2, Tn menos 2, eu tiro 2, seria 2 anteriores. Mas aqui é só a lei de formação a gente usa só 1, né? Geralmente é só 1. Então, o termo atual é igual o termo anterior, Tn menos 1, então é o termo anterior, mais 4, nessa sequência mais 4. Ó, como que eu faço para achar o 5? Que é esse aqui. Eu pego o anterior, Tn menos 1, então eu pego o 1 e somo 4. Como que eu faço para achar o 13? Então eu quero achar o 13, no termo 13. Eu pego o Tn menos 1, que é o anterior a 13, que é o 9, e somo 4. Repara que dá certo para todas. Para eu achar o 17, eu pego o anterior, que é 13, com mais 4. Para eu achar o 21, eu pego o anterior, que é 17, mais 4. Tá bom? E assim por diante. Tá? Então, o termo dessa sequência é o seguinte, ó. Termo 17, termo é o Tn, que é o termo atual, igual o anterior mais 4. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Qual é o próximo termo dessa sequência? O próximo termo dessa sequência é... Aqui a gente fez o seguinte, né? Ó. Nós temos 17... Fizemos alguns testes aqui, na verdade, né? Ó. 17 igual 13 mais 4 é igual a 17. O 13 é igual a quem? É o anterior, que é o 9, mais 4, que deu 13. 13 igual a 13. E o 9? O 9 é igual o anterior, que é 5, mais 4, que deu 9. 9 igual a 9 dos dois lados. Ó. 9, 9, 9, 9. Então, tá dando os valores aqui, né? Ó.
17 é igual a 13 mais 4? 17 igual a 17. 13 é igual ao anterior, que é 9 mais 4? 13 igual a 13, verdadeiro. 9, o termo 9 é igual ao anterior dele, que é o 5 mais 4? 9 igual a 9. Então, como eu faço para achar o próximo termo dessa sequência? O termo atual não é o 17? Como que eu faço para achar o próximo? 17 mais 4. Então, o próximo é 21. E para eu achar outro termo, pego o 21 mais 4, eu acho o próximo, tá bom? Então, eu peguei a mesma fórmula, coloquei 17, que é o que eu tenho atual aqui, ó. O 17 mais 4, eu vou achar o 21, ou seja, o 21 que eu vou achar aqui, ó. O 21. O termo atual, 21, que eu vou achar aqui, vai ser igual o anterior, que é 17 mais 4, tá? Se eu pegar o 21, 21 mais 4 vai dar 25. Então, o TN, o termo atual, que será o 25, vai ser igual ao anterior, 21 mais 4, e assim por diante, tá bom? Nessa de baixo aqui, qual é a lei de formação da sequência 1, 5, 13, 26, 61? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Se a gente olhar, olha o que está acontecendo. Aqui eu tenho 1. Eu fui para 5, aumentou 4. Depois eu fui para 13, aumentou 8. Depois eu fui para 29, aumentou 16. Depois eu fui para 61, aumentou 32. Ou seja, está aumentando-se o dobro do anterior, né? Ó, 1, aqui aumentou 4. Aqui do 5 aumentou 8. Então a diferença que estava aqui era 4. Agora a diferença que está aqui é 8. A diferença que está aqui é o dobro do anterior. O dobro do anterior, 32. É 16. A diferença aqui é o 32. Então a gente vai ver. Ó. Reparem que cada termo a partir do segundo é obtido através do dobro do termo anterior somado a 3. Então, para descobrir um termo qualquer, temos que dobrar o termo anterior e adicionar 3. Então vamos lá, gente. Desculpa, aqui ó, de novo. 1, para chegar no 5, eu posso fazer o seguinte. 2 vezes 1 mais 3 vai dar 5. Para eu achar o 13, 2 vezes o 5, que dá 10, mais 3. Então ele colocou para a gente aqui a informação, perdão. Foi aquela sequência que eu falei para vocês, mas fazendo isso não daria, ela não seria recursiva, né? Mas fazendo a sequência que acontece aqui, ó. Repare que cada termo a partir do segundo é obtido através do dobro do anterior e somado a 3. E isso é verdade, ó. Se eu pegar o dobro de 1, dá 2, com mais 3, dá 5. O dobro de 5, 2 vezes 5, 10, com mais 3, dá 13. O dobro de 13, 2 vezes 13, 26, com mais 3, 29. O dobro de 29, 2 vezes 29, 58, com mais 3, 61. Então, qual é a lei de formação disso aqui? Para eu achar qualquer termo, o Tn, eu preciso multiplicar 2 vezes o anterior, 2 vezes o Tn menos 1. Lembra que eu falei Tn menos 1? É 1 anterior a esse. Então, para eu achar o atual, eu preciso multiplicar 2 vezes o Tn menos 1. N menos 1 significa o anterior a esse daqui. 2 vezes o anterior e somar 3. Olha, é o que está falando aqui. Multiplica-se 2 vezes o anterior e soma 3. 2 vezes o número que vem antes, mais 3. Acho o próximo, tá? Então foi o que aconteceu aqui. Para eu achar o 61, para eu achar o termo 61, que é esse aqui, o que eu fiz? 2 vezes o anterior, que é 29, e somei 3. 2 vezes 29, 58. 58 mais 3, 61. E assim por diante. Se para eu achar o 13, como que eu achei esse 13? 2 vezes o anterior. 2 vezes 5, 10. Com mais 3, 13. Esse mais 3 vai se tornar fixo na formulazinha. Ele vai ser na nossa fórmula, na nossa lei de formação, ele vai ficar sempre fixo. É 2 vezes o anterior, sempre somando 3. Se eu já achei, então, se eu consigo achar qualquer um agora, basta eu fazer o seguinte. Qual que vai ser o próximo? Qual que vai ser o Tn, o próximo termo que eu quero? Então, esse aqui é 61. Para eu achar o próximo, basta eu pegar
2 vezes o atual, que é 61, e somar mais 3. 2 vezes 61 vai dar 122. Com mais 3, 125. O próximo aqui vai ser 125. Tá bom? Reparem que nos dois exemplos acima foi necessário usar o termo anterior para se determinar o próximo termo. Então são sequências recursivas. Tá bom? Agora, termo geral de quando não é recursiva. Quando não é recursiva, geralmente são múltiplos, né? Ó, qual é a lei de formação do 3, 6, 9, 12 e 15? Qual que é isso aqui? É a tabuada do 3. É 3 vezes a posição que se encontra. Então, como que eu faço para achar qualquer número? Basta eu pegar 3, que é a tabuada do 3, isso aqui, 3 vezes o n. E esse n a gente considera a posição. Poderia até ter colocado um P para vocês de posição. O termo que eu vou achar, qualquer termo que eu queira achar, basta eu colocar a posição n que ele se encontra. 3 vezes, qual é o número que vai estar na terceira posição? 3 vezes 3, 9. Ó, 1, 2, 3, é o 9. Tá? Qual é o termo que está na quinta posição? 3 vezes 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, é o 15. Dito isso, eu posso achar qualquer um. Qual é o número que vai estar na centésima posição? Não preciso saber quem vai estar na posição 99. Basta eu multiplicar 3 vezes 100, 300. O centésimo número, o número de posição 100, vai ser o 300. 3 vezes 100. Tá? Qual é o vigésimo? Está aqui um exemplo. Qual é o vigésimo? Basta eu pegar 3 vezes 20, 60. O vigésimo número que aparece aqui é o 60. Não importa eu saber qual é o 19º, o 18º, o 17º, os anteriores. Não precisa, tá bom? Basta multiplicar, fazer a tabuada. Foi o que eu disse aqui, ó. Não precisa conhecer o 19º para conhecer o vigésimo. Eu já sei qual é o vigésimo, mesmo que eu não saiba qual é o 19º, o termo 19, ok? Fluxograma de uma sequência recursiva. Isso aqui, gente, é só para passar para vocês, mas não vou cobrar em prova, nada, né? Dada a sequência 3, 7, essa é uma recursiva, né? Que depende do anterior. Como que a gente faz? A gente pergunta, né? Para a gente achar os números aqui, para a gente ir formando essa sequência. Então, esse fluxograma é uma orientação que serve para montar a nossa sequência. O fluxograma, gente, ele tem toda uma estratégia. Ele tem que começar com... O meu eu fiz todo... Não tá regularzinho, tá? Porque ele tem que começar com bordas onduladas. Aqui o primeiro teria que ser uma bordinha ondulada, né? Ovalada, assim, ó, com curvinha. Eu já comecei com retângulo, enfim. Não tem problema, mas vamos seguir as informações internas. Qual é o termo? É o que eu quero descobrir. Então, para eu descobrir o termo dessa sequência, eu faço o seguinte, ó. Eu quero descobrir a lei de formação. Como que eu descubro a lei de formação? Qual é o termo? Eu não sei. Então, faça o dobro do anterior. O que é o dobro do anterior? 2x. E adicione 1 ao resultado. Então, a minha lei de formação vai ser 2 vezes o anterior mais 1. Calcular o próximo termo? Se eu quiser calcular o próximo, eu faço mais uma vez essa sequência. Faço o dobro do anterior, adicione 1, achou o termo. Quer calcular o próximo? Se sim, eu vou fazer o mesmo processo. O dobro do anterior, adiciono mais 1, calcula o próximo termo? Sim. E assim eu vou calculando, tá? Isso é um fluxograma. Ele vai dando as orientações para a gente, ó. Qual é o termo que eu quero? Como que eu faço para descobrir? Faço o dobro do anterior. Ok. 2 vezes Tn menos 1. Adicione 1 mais 1. Está aqui, ó. 2 vezes Tn menos 1 mais 1. O anterior mais 1. 2 vezes o anterior mais 1. Achei. Quero calcular o próximo? Não. Acabou. Quero calcular o próximo? Sim. Continua. Chegou aqui. Achei o próximo. Quer calcular mais um? Sim. Continua. Esse é o fluxograma. Até quando eu queira parar. Já achei o que eu queria? Vamos supor que eu queria achar 5 termos. Já achei os 5 termos. Quer calcular o próximo? Não. Encerrou. Ok? Isso é um fluxograma. Dá as coordenadas para a gente. A gente achou a lei de formação. Então, qualquer número, 2 vezes o 31. Para eu achar o próximo. 2 vezes o 31 mais 1, 63. O próximo termo aqui é o 63. Por quê? Essa aqui, basta eu achar o dobro. 2 vezes o 3, que vai dar 6, mais 1. 2 vezes o 7, que dá 14, mais 1. 2 vezes o 15, que dá 30, mais 1, 31. 2 vezes o 31, que dá 62, mais 1, 63. Tá?
E aqui embaixo a gente tem o fluxograma de uma sequência não recursiva. Dada a sequência de figuras abaixo, através do fluxograma, determine o próximo termo da mesma e escreva uma lei de formação. Então vamos lá. Número de quadradinhos do lado. Quantos quadrados eu tenho de lado? Um só, né? Um quadrado. O número de quadrados ao lado é elevado a 4. Elevado ao quadrado. Então, se eu tenho 1 elevado ao quadrado, eu fico com 1 quadradinho. Se eu tenho 2 elevado ao quadrado, fico com 4. Se eu tenho 1, 2, 3 e vou elevar ao quadrado, 1, 2, 3 de lado. 3 ao quadrado, 9 quadradinhos. E qual é o total de quadrado que eu encontro? É a resposta final. Ou seja, o número de lados dos quadrados, aqui eu tenho 1 quadradinho, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Esse número de quadradinhos eu elevo ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 quadradinho. 2 lados ao quadrado, 4. 3 lados ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 4 lados ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Esse é o total de figura? Sim, é o total que a gente achou aqui, de quadradinhos da figura. Total de quadrados da figura. Então, número de quadrados. No primeiro eu tenho 1, 2, 3 e 4 no segundo. Número de quadrados do lado. Esse que eu tenho 1, eu tenho 1 ao quadrado. Aqui eu tenho 2, 2 ao quadrado, 4 quadradinhos. 3, 3 ao quadrado. 4, 4 ao quadrado. E o próximo? O que vai ser o próximo? Ele vai ter 5 quadradinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu coloco 5 quadradinhos, 5 ao quadrado, 25. 25 minha resposta final, total de quadrados da figura. Ok? Não precisa, isso aqui não precisa decorar, é só para a gente mostrar, tá? Então, qual é a lei de formação desse exemplo acima? A lei de formação desse exemplo acima é o número elevado ao quadrado. É a posição, é o total de lados da figura elevado ao quadrado. Ou o total da posição que ele se encontra elevado ao quadrado. A lei de formação, nesse caso, é o quadrado de total de quadradinho dos lados de cada figura, ou simplesmente a posição em que ele se encontra. Tá? O primeiro, como a posição, professor? O primeiro tem um quadradinho, tem um lado só. O segundo, 1, 2. O terceiro, 1, 2, 3. O quarto, 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, é assim. É só eu elevar a posição que ele se encontra ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9 quadradinhos. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. E se eu quiser 10 ao quadrado, 100 quadradinhos. E assim por diante. Então, a lei de formação está aqui, 5 ao quadrado, qualquer valor que eu coloque na posição que se encontra, 25. 10 ao quadrado, 100. Ok? Então, essa é uma sequência não recursiva. Então, vamos lá, gente. Exercício para vocês. A senha do cofre da loja do Paulo tem uma sequência e é composta por 5 números de 2 algarismos. Porém, ele esqueceu um dos números. Considerando que a senha criada obedece a um determinado padrão lógico não recursivo, assinale a sequência e descubra o que está faltando. Gente, falou que não é recursiva aqui, mas tem uma lógica, né? 17, 34, tá? Veja qual é a lógica aqui, Pelo que eu pude perceber, 17 para o 34 aumentou 17. 68 para o 85 aumentou 17. Ou seja, provavelmente é a tabuada do 17. 17, 34. Qual é o próximo? Lembra que a tabuada depende da posição? 17 vezes 1, 17 vezes 2, 17 vezes 3. Tá? Essa vai ser a resposta, 17 vezes 3. A numeração dos experimentos realizados em um determinado laboratório segue uma sequência numérica. Observe a sequência e assinale a lei de formação que determina essa sequência não recursiva. O N é a posição, tá bom? Então, o N é a posição que o termo se encontra. Por exemplo, TN, a posição 1 é igual. Não tem o anterior, então a gente pega a partir do segundo. TN. Então, vocês acham que se eu colocar o 8 aqui, é só fazer 2 vezes 1? 2 vezes 1, 2. Não vai dar 8. Então, pega um desses números e coloca no TN. E aí você pega o anterior dele e resolve aqui. TN. Vamos pôr o 8 no lugar do TN. 8 é igual. Quem é o anterior do 8? É o 1. 1 mais 7 dá 8. Dá, muito bem. Testa o segundo para ver se é isso mesmo. 27 é igual o anterior 8. O TN1 é 8, né? O anterior é o 27.
O anterior ao 27 mais 7 vai dar 20. O anterior ao 27, que é o 8. 8 mais 7 dá 27? Não, dá 15. Então não pode ser essa. Aí vocês vão ver aqui, ó. N ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1? Dá. E a posição aqui 2 agora? N ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4? Não. Então só pode ser a última. Acabei dando a resposta para vocês. Mas fica assim, ó. O N é a posição. Então vamos supor aqui, ó. N é a posição. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Ou seja, a alternativa D. A segunda, acabei dando a resposta para vocês. A terceira. Dada a sequência recursiva abaixo e a lei de formação, pode-se dizer que o quinto e sexto termos são... Gente, é o seguinte, ó, nós temos a lei de formação. 2 vezes o anterior tira 3, tá? Ó, 2 vezes o anterior. 2 vezes 7, 14. Tira 3, dá 11. Para você achar o próximo, que vem aqui, vocês vão fazer 2 vezes o 11 e tirar o 3. Aí vocês acham o próximo. É 19 ou 17? E depois, quando você achar o próximo, vocês fazem de novo. 2 vezes o que vocês acharam, tira 3, para achar se vai ser 33 ou 35. É uma das duas aqui, tá? Então, ele quer saber os dois próximos números. Basta pegar o 11, colocar aqui. 2 vezes 11 vai dar um valor. Tira 3, vai dar um valor aqui, certo? Aí vocês vão ver qual é. E anotam para mim qual a alternativa correta. Exercício 4. A alternativa abaixo, que representa uma sequência recursiva, é qual delas que é recursiva? Vocês vão assinalar para mim. Veja qual que está aumentando aí alguma coisa ou tirando alguma coisa, tá? A sequência recursiva não é só aumentar, tá bom, gente? Pode ser tirar também. Por exemplo, posso começar no 100, aí eu tiro 2, 98. A partir do 98 eu tiro 2, 96. A partir do 96 eu tiro 2, 94. Então a sequência recursiva ela pode ir tirando também, tá? Não precisa só ser somando, não. Verifique a sequência de imagens. Ó, triângulo, retângulo, círculo, um polígono qualquer. Triângulo, retângulo, círculo, polígono qualquer. Triângulo, retângulo, círculo, um polígono qualquer. Qual é o próximo? Olha a sequência como tá, né? Qual vai ser o próximo termo dessa sequência? Repara que vai repetindo, né? Qual que vai... Aliás, perdão. Qual que vai ser o termo 23? Então, vocês podem escrever todos até o 23, ou enfim. Depois eu explico na correção. Número 6. Complete a sequência abaixo com os próximos 5 termos, respeitando o padrão indicado em cada uma delas. Ó, eu quero que vocês completem para mim aqui, tá? Agora não é de alternativa, para vocês completarem, fazendo o que está pedindo, ó, adicionando 6 ao anterior, ou seja, 1, 7, 13, vai somar 6, 19. Soma 6 no 19, soma 6, soma 6, soma 6. No número que vocês forem achando, vocês vão somando 6. No segundo, o dobro do antecessor tirando 2, ou seja, o dobro de 34 vai dar 68. Aí você tira 2, 66. O dobro de 66, 132. Aí você tira 2, 130, tá bom? Coloca aqui, depois de fazer tudo isso, ó, 34 vezes 2, 68. Tira 2, 66. 66 vezes 2, que é o dobro, 132. Tira 2, 130. O dobro de 130 tira 2. Coloca aqui e assim por diante. Agora aqui, ó, a metade do antecessor mais 4. Então, ó, metade de 100, de 200, dá 100. Com mais 4, 104. Metade de 104, 52. Com mais 4, 56. Metade de 56 vai dar 28. Com mais 4, 32. Metade de 32 vai dar um valor aí. Vai dar metade de 32, 16. Com mais 4, 20. E assim vai fazendo, tá bom? Mesmo que dê número quebrado no finalzinho. Aqui, ó, na letra D, some 10 e tire 4, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte, ó, soma 10 e tira 4 e coloca aqui, ó, soma 10 ao 18, 28, tira 4, 24. Soma 10 ao 24, 34, tira 4, 30. Soma 10, 40, tira 4, 36.
e assim por diante. E o último, a letra E, adicione 4 ao antecessor. Some 4, tá bom? Devo 2, vou somar 4, vou ficar com 2 positivo. Vou somar 4, 6, vou somar 4 e assim por diante, tá bom? E aqui no número 7, determine o próximo termo, elemento da sequência, e indique o padrão. Escreva a regularidade da sequência. Tá, ó. 2, 11, 20, 29. Aqui eu nem estou dizendo se ele é recursiva ou não, tá? 2, 11, 20 e 29. Coloca um próximo e diga o que vocês entenderam. Por que vocês colocaram esse próximo? Janeiro, março, junho. Qual será que é o próximo? Escreva por que vocês colocaram esse próximo. D, SF, TF, QF, QF. O que significa isso aqui? Coloco a sequência para vocês. Aqui também. 10, menos 5, menos 10, menos 5, menos 7, menos 2, menos 4, 1, menos 1. O que está acontecendo aqui? Tá? E aqui também tem outra sequência de alguma coisa. O ano tem 4. PVO, qual será a próxima? Aí vocês colocam aqui a próxima letra, que representa alguma coisa que o ano tem, e escreve para mim aqui o que é, tá bom? São só sequências aleatórias, tá bom? Número 7. É meio lógico também, raciocínio lógico. Ok? Então vocês vão fazer para mim esses exercícios do 1 ao 7 sobre sequências recursivas, do dia 6 ao dia 10. Os alunos que estiverem no ensino remoto, vocês que estão em casa, vão mandar até o dia 13 para mim pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp até o meio-dia na segunda-feira 13. Quem estiver no presencial, eu vou recolher lá, vou fazer com o pessoal do presencial em sala e já vou recolher ou já vou corrigir direto no caderno de vocês. E é isso, tá bom? Então, bons estudos, boa semana, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau, até mais.